Às vezes estamos no tempo de plantar e a gente não vê o fruto e começa a ficar desesperado, não é? Estamos no tempo de colocar aquela semente na terra para no futuro ter os frutos, mas a gente quer tudo ao nosso tempo e acha até que às vezes Deus nos esqueceu. A gente começa a criar um monte de histórias na nossa própria cabeça e às vezes até perdemos a fé diante de problemas, diante de acontecimentos que a gente jamais esperava acontecer em nossa vida, mas é o momento de plantar, é o tempo de plantar e não de colher. E o tempo de plantar às vezes é árduo, às vezes é muito cansativo, mas é preciso seguir em frente, plantando para um dia colher, pois existe o tempo de plantar, existe o tempo de esperar a terra a dar os frutos, a planta nascer e depois há tempo de colher. E a gente não tem paciência, a gente não espera o tempo certo, a gente quer tudo pra ontem. Mas existe o tempo de plantar, e esse tempo de plantar precisamos entender
às vezes